Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diluição, tá? Vou colocar aqui, diluição e misturas, tá? Um ruimzinho, mas tudo bem. Diluição e misturas, ok? Então, vamos iniciar, né, abordando toda a questão aqui, tá? A gente já falou sobre as unidades de concentração, né? Os tipos de unidades de concentração. E aqui nós temos algumas diferenças quando a gente tem a diluição, né, de substâncias, de compostos, e a concentração, a junção, né, a mistura de soluções com o mesmo soluto ou solutos diferentes, ok? Então aí nós vamos ter o quê? Inicialmente a questão da diluição, tá? Questão da diluição. Aqui nós temos, ó, mesmo soluto e solutos diferentes, sem reação química, tá? Solvatação, quando não tem reação química. Ok, então primeiro nós temos a questão da diluição. Quando que nós temos uma diluição? Diluição nós temos quando, né, adicionamos à solução uma porção própria de solvente puro, tá? Quando a gente adiciona esse solvente puro, nós temos uma diluição, né? Uma diluição de solvente e ocorre aí a redução, ó, quanto mais solvente, menor a concentração. Menor a concentração, ok? Então, aí nós temos essa relação inversa. E para a gente abordar as outras questões de concentração comum, molaridade de duas soluções diferentes ao se unirem, né? A gente tem que entender uma coisa fundamental. Antes de tudo, né? Que a gente tem, por exemplo, aqui, ó, uma solução, 1, 2, 3, 4, 5 solutos, mais uma outra solução, 1, 2, 3, por exemplo, solutos. E aqui nós temos, ó, a união desses 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai ter 8. Por quê? Porque a massa aqui do índice 1, né, aqui do 1, mais a massa desse soluto 2, 1, né, soluto, índice 1 é igual a soluto, né, 2 vai ser igual a massa final, tá? A massa do soluto final. Ok. Então, nós vamos ter essa concepção inicial, certo? E a partir daí, a gente tira aqui, nós temos aqui, na verdade, o M I dos reagentes vai ser igual ao MI final dos produtos, tá? Isso é muito importante, pois as fórmulas seguintes serão a partir da fórmula da massa, que a gente viu no outro vídeo sobre unidade de concentração. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos lá, a concentração comum. Concentração comum, representado por Si. A gente sabe que concentração comum é massa do soluto dividido por volume, tá? E já que a massa é igual ao volume, a gente tem essa igualdade, que a concentração varia, o volume varia, a concentração aqui, nós vamos ter que massa 1 vai ser igual a concentração vezes o volume, CV,
tá? CV. Então, quando a gente for fazer essa relação, a gente relaciona o inicial igual a o final, tá? Então, vamos ter a concentração inicial vezes o volume inicial igual ao a concentração final vezes o volume final, tá? É essa fórmula aqui que a gente precisa entender a partir dessa concepção aqui de concentração final, tá? Concentração comum, tá? Outra que nós temos aqui é a molaridade, tá? Molaridade. Molaridade representado por M, né? A gente vai falar dos mais importantes aqui, mas isso serve para todos os outros. Molaridade, a gente viu que é a quantidade de matéria do soluto dividido pelo volume. A quantidade de matéria pelo soluto vai ser igual a molaridade vezes o volume, tá? E a gente faz a mesma relação que a gente fez aqui. Ó, a molaridade inicial vezes o volume inicial será igual a molaridade final vezes o volume final, tá? Essa é a nossa segunda formulazinha sobre essa relação, né, na diluição, que tange a diluição, ok? Outra fórmula que nós temos é a de porcentagem, né? Porcentagem e fração, vou colocar aqui, ó, porcentagem e fração molar. Nós vamos voltar aqui para porcentagem. Porcentagem é representado por, a gente viu que tem massa, volume, volume de porcentagem, né? Porcentagem vai ser a mesma coisa, ó. Porcentagem de 1 vezes M1 igual a porcentagem final multiplicado pela massa final, tá? E aqui a gente tem a nossa fórmula, ok? Qual é a próxima que nós temos aqui, né? Vou colocar aqui, que já tá na ordem, tá? Fração molar. Fração molar, representado por X, tá? O que é que nós temos a fração molar? O X, o X1, né, vai ser multiplicado por quantidade de matéria do soluto, vai ser igual a fração molar do final vezes a quantidade de matéria do soluto final. Então, essa é a formulazinha que relaciona a diluição, né, com fração molar. A gente tem outros dois tipos de coisa. Isso aqui foi tudo só para diluição, tá? A gente tem também a mistura. Vou colocar aqui mistura de soluções com o mesmo soluto, tá? Com o mesmo soluto. Quando tiver o mesmo soluto, por exemplo, aqui tá uma solução, mais outra solução, tá? E aqui a solução final. Se aqui for glicose, por exemplo, e aqui também for glicose, a gente só faz o quê? A gente soma, tá? A gente dilui esse CV de glicose, tá? Mais o CV aqui DS2, né? De glicose também, tá? 2. E a gente tem a concentração final e o volume final a partir da soma, tá? Desses aqui. Então, a gente soma as massas M1, tá? Soma as massas M1. No caso, se for concentração comum mesmo, né? E nós temos também a mistura de soluções com solutos diferentes, tá? Falamos de mesmo soluto
e com solutos diferentes, tá? Solutos diferentes. Sinal diferente. O que a gente faz quando o soluto ele será diferente? Aqui nós vamos, empregar, vou colocar aqui, empregar uma diluição para cada soluto, tá? Empregar a diluição para cada soluto. Vou colocar aqui em vermelho. Vamos empregar uma diluição para cada soluto. Como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, aqui nós temos uma solução, aqui nós temos outra solução e aqui nós temos a solução final. Aqui nós temos glicose e aqui nós temos NaCl, sal, né? E aqui a final, né? O que a gente vai fazer? Provavelmente os dados vão dar concentração volume de glicose, vão dar concentração volume de sódio e vai querer a final. A gente vai empregar, como aqui tá dizendo, uma diluição para cada um. Então a gente vai fazer assim, fazer de outra maneira. Para glicose, a gente vai pegar o final menos inicial de glicose, tá? Final. Então, glicose, por exemplo, tem 2 mol, volume 10, igual a concentração final de molar, né? Concentração molar que a gente quer saber, e 15, por exemplo. Aí a gente vai achar a concentração em mol de 4/3 mol, tá? Essa é de glicose, essa é a primeira. Na segunda, a gente tem NaCl. Por exemplo, se o NaCl, a gente vai facilitar a mesma coisa, né? A fórmula V1 igual a CFVF. A gente tem, por exemplo, 0,4 de concentração, 5 ml de volume igual a mol, mol, final e volume final que é 15, tá? O volume final que é 15. Lembrando que quando a gente for fazer o volume aqui, é só a gente somar esse volume e esse volume. O volume de uma a gente soma, a gente tem o volume final. Agora, a concentração que vai ser, a gente tem essa... Geralmente eles pedem a concentração, tá? Ao mesmo tempo que aqui também, tá? Aqui a gente pode pegar os volumes dos dois, tá? São as concentrações. Então, aqui nós vamos ter que a concentração vai ser igual a 0,4/3 mol, tá? Então, essas são as duas relações desses dois com diferentes solutos. E lembrando que aqui não há reação ainda, tá? A gente ainda vai fazer uma aula que vai haver realmente a reação, mas não há reação. Quando não há reação, não forma um novo composto, né? Nós chamamos de solvatação, tá? Solvatação, tá? Então, essa é a nossa aulinha sobre diluição e misturas de soluções com o mesmo soluto, com solutos diferentes e que não haja reação, tá? Na próxima aula a gente vai fazer isso com reação química mesmo, ok? Então, muito obrigada e até a próxima.